Olá pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não gravo vídeo para vocês. Tive algumas coisinhas bem importantes aí na minha vida pessoal para resolver, né? Mas agora vamos que vamos. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que eu tava pensando assim. Eu achei importante esse tema, né? Que é a desmistificação do despertar espiritual, né? Por que eu achei importante isso? Porque a gente vê muita gente despertando espiritualmente, né? E dificultando esse processo. Por algumas crenças, por acreditar que é algo assim ultra elevado, ultra difícil de fazer, né? Impossível de atingir, que nós estamos muito longe disso e tal. Mas eu cá aqui pensando com os meus botões, falei, deixa eu fazer um videozinho, uma live, alguma coisa assim pra gente tentar tirar um pouco dessa dificuldade, né? Porque, assim, é difícil, mas não é impossível, entende? A caminhada para a iluminação, né? Ela é uma caminhada árdua, é uma caminhada solitária, é uma caminhada que você vai ter muitas perdas no caminho, né? Então vai da gente se a gente está disposto realmente a sair da nossa zona de conforto, a ter algumas perdas, né? E porque realmente não é confortável. Não é, gente, não é confortável. Mas você se sentir feliz, você se sentir em paz com você mesmo, você se sentir alegre, você ter o prazer de ajudar o seu próximo. Vale a pena? Não vale? A gente ainda tem algumas pessoas, né? Talvez a maioria, não sei. Mas a gente ainda conserva dentro da gente que se a gente for para esse caminhar do despertar espiritual, da iluminação e tal, a gente não vai poder mais tomar nossa cervejinha, a gente não vai poder mais sair com os amigos, a gente não vai poder mais fazer uma série de coisas legais. Viajar, ganhar dinheiro. Mas não é nada disso, minha gente. Não é nada disso. A gente pode sim ter todos esses prazeres e seguir o nosso caminho de iluminação, de despertar espiritual, de ajuda ao próximo, né? É que quando a gente conseguir, né, pelo menos começar o nosso despertar espiritual, a gente vai deixar de ter algumas necessidades, né? Por exemplo, eu vou falar um pouco sobre mim, né? Não me tomem como exemplo, por favor, que eu sou uma pessoa muito falha. Eu tô no caminhar junto com vocês, não sou exemplo pra ninguém, tá? Eu tô caminhando junto com vocês. Tô aqui dando minha cara pra bater, pra gente discutir, pra gente debater, né? Porque eu senti necessidade disso, tá? Não sou melhor do que ninguém. Mas assim, eu já tô nessa de espiritualidade há muito tempo, praticamente desde que eu nasci, mas o meu despertar espiritual veio muito depois. Muito depois. Eu ainda estou em processo de despertar, né? O fato de ter algum conhecimento sobre espiritualidade não me fez uma pessoa desperta, tá? Isso daí que muita gente confunde. Ah, eu já estudo espiritualidade, espiritismo, já estudo sei lá o quê na parte espiritual, sigo tal doutrina, sigo não sei o quê. Mas isso não quer dizer que você está desperto espiritualmente, tá? Às vezes você pode estar dormindo, você só tem o conhecimento. Muitas vezes esse conhecimento não é usado para nada, né? Então, o despertar espiritual, ele vai muito além do que a gente imagina, né? O despertar espiritual, ele é uma coisa prática. Então, você coloca os seus conhecimentos de espiritualidade na prática, no seu dia a dia, no seu núcleo familiar, com as pessoas que você convive,
né? Pode ser pai, mãe, marido, esposa, filhos, cachorro, gato, vizinho, né? A gente vai se iluminando a partir do momento que a gente começa a enxergar em cada criatura, nas plantas, nos animais, em tudo, uma centelha divina. Ou seja, que todos nós viemos da mesma fonte criadora, todos nós somos luz, todos nós somos um pedacinho de Deus, que é essa centelha divina. É muito difícil, né, gente? A gente enxergar, por exemplo, em quem faz mal pra gente, uma centelha divina. Fala, ei, tem uma centelha divina aí? Como assim? O cara estuprou, matou e roubou a pessoa, seja lá quem for, e tem uma centelha divina ali. Tem, gente, tem uma centelha divina. Que nós ainda não estamos treinados, com a nossa mente treinada, com o nosso coração treinado, a enxergar que tudo tem uma centelha divina. Que aquela pessoa que fez esse mal, ela está ainda em processo de evolução, ela está em processo de desenvolvimento, ela ainda não enxerga a luz que tem dentro dela, né? Por uma série de motivos, eu não vou entrar aqui no mérito de julgamento, por que a pessoa fez, por que a pessoa não fez, quais são os motivos, não estou defendendo bandido também, tá? Mas é só pra gente enxergar que existe sim uma centelha divina em cada indivíduo, desde o pernilongo que vem te atazanar e te picar, até tudo, mineral, planta, você, eu, tudo tem uma consciência, tudo tem uma centelha divina, né? Nós estamos dentro da onda de Deus. Eu ainda vou vou fazer uma live sobre isso, só sobre isso, sobre onda, sobre física quântica. Se vocês tiverem interesse, põe aí nos comentários, né? Para eu saber se há um interesse, aí eu faço um vídeo ou uma live ao vivo aí para vocês participarem também sobre a física quântica, onda, como tudo é onda, como que a gente enxerga isso, o que é onda, o que é partícula, o experimento da dupla fenda, que é muito interessante, muito legal. Como que a gente muda a nossa realidade baseada nesse experimento da dupla fenda. Eu tenho uma live aí falando sobre você cria a sua realidade, né? Alguns de vocês já participaram. Assistam lá quem não viu ainda, é muito interessante, mas eu também posso fazer uma outra live falando só sobre a dupla fenda e a onda, né? Como tudo é onda no universo, como é que funciona isso. É um tema bastante interessante, vale a pena a gente debater, vale a pena a gente martelar nisso aí, né? E realmente falar sobre o tema, porque isso muda a vida de muita gente, tá? Muda a nossa vida mesmo. A gente tem que saber também aplicar todo o conhecimento na nossa vida prática. Senão o que vale, né? Ficar horas e horas estudando se a gente não aplica aquilo. Então a gente precisa ter aí a ação, né? A aplicação dos conhecimentos. Eu também gostaria de falar sobre taoísmo. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o tema. É muito interessante porque ele corrobora também com os estudos de física quântica. Tudo tá ligado, gente. Nossa, como é tudo interligado. É impressionante. Como você aprende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com nomes diferentes, mas quando você vai ver tudo a mesma coisa. Tudo junta lá, todos os conhecimentos são juntados e a gente vê depois que é tudo igual, tudo chega ao mesmo ponto, né? E também cheguei à conclusão nesse meu processo aí de despertar que tudo leva a gente para o caminho do amor, né? Quando a gente se afasta do caminho do amor, do caminho de Deus, né? Quando a gente se afasta dessa energia poderosa que é o amor, a gente entra em sofrimento, a gente entra em dor, né? Então, seja uma dor no seu bolso, né? A parte financeira,
nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais, enfim, relacionamentos familiares, seja com você mesmo, você entra em conflito, você entra em parafuso, né? Então, meu amigo, minha amiga, se você estiver em dor, saiba que o caminho do amor é a solução para sua dor, tá? Que tudo tem jeito, que a gente consegue sim nos libertarmos disso, mas precisa amar. Amar quem? Amar você em primeiro lugar. Amar quem está perto de você, né? E, enfim, emanar amor. A gente tem um conceito aqui na Terra de que a gente ama, né? Só que a gente ama de uma forma muito primitiva ainda. A gente ama com apego, com posse. Isso não é amor, minha gente. Não é. A gente vai começar a entender o que é o amor quando a gente estiver caminhando nesse processo de despertar espiritual, né? Quando a gente acordar desse sono profundo, quando a gente acordar que a vida não é só ganhar dinheiro e comprar coisas. Não estou dizendo que o dinheiro é ruim, gente. Eu adoro dinheiro. É muito bom quando começa a encher a conta bancária e os numerinhos começam a subir. É maravilhoso. Você se sente recompensada pelo seu esforço, pelo seu trabalho, por todo o tempo que você dispensou para estudar e oferecer um serviço para alguém, seja o que for, tá? Não estou dizendo que dinheiro é ruim, mas o que faz a gente se afastar do amor é só pensar no materialismo, que só existe essa vida, que só existe ganhar dinheiro, se reproduzir, casar e morrer, só isso. Não é só isso, minha gente, tá? Então tem muita coisa aí que a gente precisa olhar, né? Olhar para isso e ver que a gente não é nada, minha gente. A própria pandemia tá mostrando isso pra gente muito claramente. Que um dia você tá aqui, outro dia você não tá, você já tá em outro plano, em outra dimensão, né? E que a gente precisa sim aproveitar o momento presente para amar. O nosso único objetivo de vir para o planeta Terra, além de passar por nossas experiências, é aprender a amar. Aprender a amar através das nossas experiências, né? Nós temos experiências kármicas, nós temos experiências missionárias, dependendo do nosso estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós temos isso, né? Então, muitas vezes quem tem experiências missionárias pode ter um débito kármico, né? Alguma coisa para pagar. E eu não gosto nem da palavra pagar, né? Mas passar pela experiência para limpar o nosso perispírito, né? O nosso perispírito muitas vezes fica sujo de experiências aí que a gente passou, sentiu raiva, sentiu ódio, jogou ódio no outro, ou se pôs na posição de vítima, né? E acabou não fazendo o que precisava ser feito no nosso projeto de vida. Enfim, tem inúmeras situações aí, né? Onde a gente pisa um pouquinho na bola, né? A gente erra bastante. Então, é importante que a gente saiba que a gente vem aqui para limpar o nosso perispírito, né? E depois a gente vira a luz, né? Então a gente vai juntando cada vez mais luz nos nossos corpos sutis aí, nossos corpos astrais, no nosso espírito. A gente vai espalhando cada vez mais luz. Então é muito lindo, né? Porque a sombra ela vira luz e uma complementa a outra, uma dá equilíbrio para a outra. Como é que a gente vai dar valor à luz se a gente não souber o que é sombra, né? Como é que a gente vai se iluminar se a gente não tiver no escuro primeiro? Então a gente passa por vários estágios aí para a gente poder subir e ter um grande equilíbrio aqui na nossa vida, né? Então, o despertar espiritual, muitas vezes, ele é bastante confundido, né? Com a estrada do conhecimento da doutrina espírita,
ou do espiritualismo de uma forma geral, é muito confundido, né? Então não confunda conhecimento com despertar espiritual. Então tem alguns sintomas aí. Eu não encontrei uma palavra melhor para sintoma, mas porque parece sintoma é doença, né? Mas não é doença. Mas existem algumas características. Isso, características é melhor. Existem algumas características do despertar espiritual, tá? Eu vou citar alguma delas aqui e veja se você se identifica com algumas delas, né? Então, quem já está em processo de despertar ou já despertou, já não sente mais necessidade de ficar se conectando à televisão, por exemplo, né? Televisão já não desperta mais interesse, a gente já percebe que tem muita coisa inútil, já fica inútil para quem está nesse processo aí, ficar vendo televisão, perder o seu precioso tempo assistindo um monte de coisas manipuladas pela mídia, né? Então quem está desperto percebe facilmente que está sendo manipulado pela mídia, né? Então a mídia quer que a gente fique cada vez mais burro, quer que a gente fique cada vez mais ignorante, porque uma vez que o ser humano estiver ignorante, burro, naquela zoninha de conforto, só recebendo informação sem raciocinar, e atrofia o cérebro, minha gente. Quanto menos você pensar, o cérebro cai em desuso. Tudo que fica em desuso, atrofia. Então a gente fica cada vez menos inteligente, né? E aí é muito mais fácil de manipular, porque você fica permeável a ideias. Qualquer ideia que for plantada, a gente aceita. Então, a televisão, infelizmente, ela traz isso aí, tá? Ela traz esse emburrecimento da sociedade para virar realmente uma massa de manobra. Então, primeira coisa é largar a TV para lá. E aí você pode estudar, né, assuntos pertinentes ao seu conhecimento, ao que você quer ter de conhecimento. E assuntos mais úteis, né, que podem servir tanto para você quanto para a sociedade, para servir a população, né? Para crescimento, para progresso. Não precisa ser só conhecimento da espiritualidade, pode ser conhecimentos que podem melhorar a vida das pessoas, seja eles quais forem, né? Então, ao invés da gente ficar perdendo tempo com programas sensacionalistas, programas que vão gerar ódio na população, né? Que é isso que acontece. Quanto mais ódio a população, mais você consegue separar essa população, dividir em grupinhos. O Brasil está bastante dividido em grupinhos, tanto grupos políticos quanto grupos de quem odeia mais, fulano, ciclano, beltrano, né? Então, essas pessoas, infelizmente, que caíram nessa manipulação, estão aí separadas e é um pouco difícil, porque juntá-las novamente precisa de muito amor e tocar o coração dessas pessoas e precisa despertar também espiritualmente essas pessoas para que elas não caiam mais nessa manipulação. Essa manipulação que foi feita no Brasil, foi feita durante muitas décadas, muitos anos. É uma coisa bem antiga, né? Que é o lema das trevas, que é separar para dominar, tá? Esse lema é muito antigo e é muito usado e funciona bastante, é bem efetivo, né? Isso dá muito trabalho para o pessoal da luz para juntar esse povo tudo de novo, né? Para juntar as pessoas no amor. É bem, bem complicado. Mas, gente, vamos trabalhando, né? Aos pouquinhos a gente vai conquistando as nossas coisas, né? A gente tem toda a eternidade aí para isso, mas vamos trabalhando um pouquinho por dia, né? Outro sintoma de despertar é
você começar a olhar para o relógio e ver números repetidos, tipo 11 e 11, 22 e 22, 333, né? Esses números repetidos. Isso é um sinal do universo para você de que você está no caminho certo. É a forma que a fonte criadora usa para falar com a gente. São códigos, né? Então, é bem interessante. Tem bastante vídeos no YouTube falando sobre isso. Se vocês quiserem também dar uma olhada, pesquisar um pouquinho sobre isso, é bem legal. Outra coisa é do despertar espiritual, é um pouquinho de zumbido no ouvido, né? Pode dar algumas reações físicas. Muita gente tem diarreia, tem alguns desajustes intestinais mesmo. Algumas pessoas têm enjoo. Eu não tive nada disso, tá? Eu tenho só zumbido no ouvido e eu tenho uma sensação de que eu tô assistindo tudo que tá fazendo. Parece que eu não tô mais na Terra, que eu tô assistindo a minha vida. Parece que eu não sou eu que tô vivendo. Parece que eu sou duas pessoas. Então é uma sensação bem estranha contar isso pra vocês, gente. É bem estranho. Parece que foi dado um reset na minha vida, eu não sei mais quem eu sou. Perdi um pouquinho das minhas referências. Mas eu fui estudar isso a fundo, né? Eu fui ver o porquê que tá acontecendo isso. É porque quando você eleva a sua frequência vibratória, você deixa outras frequências ainda mais elevadas entrarem em você. Então você meio que se ajusta com aquela frequência e aí você realmente tem um reset nas suas células, você tem uma modificação do seu DNA, das suas células, enfim, tudo está se adaptando para essa nova energia. Por isso, zumbido no ouvido. Tem muita gente que abre os chakras de uma vez, né? Nós todos, a humanidade inteira está caminhando para isso, tá? Então, tem muita gente se sentindo estranho, muitas vezes pode dar uma depressão, tá? Ou saudade de um lugar que você não sabe de onde é, saudade de pessoas que você nunca viu, né? Você nunca viu aqui no consciente, nessa vida encarnada. Mas muito provavelmente você conhece essas pessoas no plano astral, no plano espiritual. Na hora que você vai dormir, você vai trabalhar lá com essas pessoas. O esquecimento da reencarnação fez com que você não lembrasse dessas pessoas, né? Mas muitas vezes são velhos conhecidos. E o que mais do despertar espiritual? Acho que eu já falei das principais coisas. Tem também a questão de você não querer mais brigar, né? Quando você tá vibrando aí uma faixa vibratória um pouquinho mais alta, você não quer mais saber de brigar. Poxa, 10, 15, 20 anos atrás eu era uma pessoa briguenta, eu brigava pelas coisas que eu acreditava. É claro que eu não brigava de graça, eu brigava por coisas que eu acreditava serem necessários e brigar por aquilo. E só que já não fazem mais sentido hoje, né? Não quero mais, quero ter paz, não quero mais brigar. Então isso daí também faz parte do processo de despertar. A pessoa quer brigar com você, tá bom, deixa ela brigar sozinha aí e você não entra nessa vibração. Então isso aí é um grande indicativo de que você está no seu processo de despertar também. Se interessar pelos temas, né, de espiritualidade, física quântica, procurar conhecimento, procurar se curar de suas feridas emocionais também é um processo de despertar, porque nós precisamos limpar toda essa energia de outras vidas, de mágoa, de traição, de ódio, tudo que é negativo, nós precisamos limpar para poder entrar a alta vibração que o planeta está
recheado de alta vibração, tá? Aí vem a pergunta que não quer calar, depois que eu acabei de falar isso. Mas, Lívia, você me fala um negócio desse, mas tem tanta violência, tem tanta coisa horrível que tá acontecendo agora, as pessoas estão loucas, tem muita gente se matando, tem muita gente não sei o quê. Sim, galera, tem muita gente que tá em sofrimento ainda, mas também tem muita gente que está com vibrações elevadas, trabalhando pelo planeta. A pandemia mostrou muito isso, que tem muita gente vibrando, se juntando em grupos e vibrando pelo planeta. Muita gente já entendeu que é a união que vai fazer a força, a união que vai mudar a energia do nosso planeta, tá? Então tem muita gente já desperta, muita gente trabalhando para a luz, trabalhando para o amor, trabalhando para mudar o seu núcleo familiar, trabalhando para mudar a si mesmo, para ficar mais elevado, tá? Então, o todo, né, a fonte criadora, ela manda sempre pulsos de amor, ondas de amor pra gente. São frequências elevadíssimas. E nós, todos nós, estamos sendo atingidos por essa onda, né? Mas se a gente vibrar no ódio, nos ciúmes, na posse, se ficar vibrando o tempo inteiro no ego, o que é o ego? São os nossos interesses pessoais. Pronto, você não vai deixar essa onda entrar. E quando você resiste à onda do amor, à onda do todo, você acumula antimatéria. O que é isso? Miasma, galera. Energia negativa. Você vai somatizando doenças. Quanto mais energia negativa você tiver, mais doença você vai ter, tá? Então, para a gente se permanecer saudável, nós precisamos vibrar no amor. Nós precisamos. Não é uma questão, ai que lindo, quero amar, quero me sentir bem. Não, é uma necessidade a gente se sentir bem, é uma necessidade a gente se agarrar ao amor. É uma necessidade. Então, a gente tem dois caminhos. Ou você resiste ao amor, né? Ou a gente resiste ao amor e vai ter problemas. Ou a gente deixa o amor entrar e não vai ter problemas. Que tal? Né? É isso aí. Nós temos o livre-arbítrio, mas tudo que a gente escolhe tem as consequências, não é mesmo? Então é isso aí, minha gente. Acho que eu já falei bastante sobre o despertar espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E vai ficar gravada essa live, né? Eu fiz um horário aí diferente do horário do Brasil. Não tem ninguém nessa live, né? Claro, vocês estão dormindo. Mas vai ficar aí gravado no canal para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram saber de algum outro tema, ou, sei lá, comenta aí o que você achou da live, como é que tá a sua vida, se você acha que você já está no despertar do espiritual, se você ainda acha que você só tá buscando conhecimento, mas não tá pondo em prática, enfim. Põe aí seu comentário, né? Se quiser também, coloque temas que você gostaria que a gente abordasse aqui no canal, né? Posso, de repente, se eu não dominar esse tema, trazer pessoas que dominem o tema, né? Para falar pra gente e trazer mais conhecimento aí, tá bom? Muito obrigada aí por você ter assistido. Dá um like aí nesse vídeo, compartilha se você achar que deve. E a gente se vê nos próximos, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.